A tela, pessoal. Todo mundo confirma? Está visualizando? Meu nome. Sim, né? Só um detalhe, pessoal. Eu peço sempre que você desligue o microfone, tá? Aí, se precisar falar alguma coisa, você sinaliza aí que eu estou de olho aqui no chatzinho. A gente vai visualizando e aí você liga o microfone, beleza? Então, vamos para a nossa primeira questão de hoje, tá? Nossa primeira questão de hoje, pessoal, ela fala o seguinte, é uma questão da Sebrasp. Você que vai ser o futuro policial civil de Manaus, em nome de Jesus, se Deus quiser, você vai ser esse policial, né? Fique atento a essa banca Sebrasp, é uma banca boa, faz uma ótima questão, e você que vai está se preparando para o Banco do Brasil, pode treinar questões de Sebrasp? Pode, não tem problema nenhum, porque você está treinando até por um nível mais elevado, tá? Do que as próprias questões da CESGRA-Rio, tá ok? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte, as redes de computadores podem ser classificadas, ó, pessoal, aqui o primeiro detalhe, né? Ele está falando que as redes podem ser classificadas pela sua abrangência, né? Sua abrangência. Aí ele colocou LAN, ele colocou MAN e ele colocou WAN, ok? Então, veja um detalhezinho aqui, ó, que a banca disse que pode, tá? Pode ser classificado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente fala na classificação das redes, tá? A gente tem que lembrar que as redes, elas podem ser classificadas exatamente como PAN. E o que é uma rede do tipo PAN? Rede do tipo PAN é aquela que é formada por um único usuário e os equipamentos que estão ao redor dele. Por exemplo, agora aqui na minha mesa, eu estou com o meu celular, ó, eu estou com o meu tablet aqui, tá? Todo mundo aqui é ligado ao redor da minha mesa aqui, tá? Então, e também o meu notebook. Logo, se eu conectar esses equipamentos, tá, por meio de uma rede conhecida como Bluetooth, ok? Eu vou estar criando uma rede do tipo PAN. Então, você vai lembrar que PAN é uma rede pessoal aqui, ó. Pessoal, ok? Ela é formada por uma pessoa e os equipamentos que estão ao redor daquele indivíduo, daquela pessoa, tá? Daquele usuário. Então, isso é a classificação de uma rede do tipo PAN. Ela é considerada, pessoal, uma rede pequena, de pequeno porte, ok? Portanto, o alcance, quando ele fala aqui, ó, em abrangência, né, dessa rede, ela está limitada a mais ou menos a alguns metros, por exemplo, 10 metros, 5 metros. Então, ela é uma rede muito pequena, muito limitada, tá certo? Então, nós vamos lembrar que PAN é uma rede de área geograficamente muito limitada, ok? Deixa eu só liberar aqui o pessoal. Muito bem. Então, PAN é uma rede de área pessoal. Segundo, nós temos aqui a LAN. Olha o que é a LAN. A LAN é local, pessoal. É uma rede de área local. A LAN, ela está dentro de uma localidade. Pessoal, ela precisa, para ser uma LAN, ela precisa estar dentro de alguma coisa. Dentro como assim? Ela precisa estar dentro de uma empresa, ela precisa estar dentro de uma organização, ela precisa estar dentro de uma residência, ela precisa estar dentro de um prédio, de um condomínio. Então, é uma rede dentro de alguma coisa. Por isso a gente chama de rede de área local. Então, network é rede, tá? Rede de área local, tá? Ela precisa estar dentro de uma localidade, beleza? Então, eu vou lembrar disso. A rede PAN eu vou lembrar de pessoal e a rede LAN eu vou lembrar de área local, beleza? Se ele falar em rede interna, tá? Já está falando da rede LAN. Nós temos também aqui a próxima, que é a MAN. O que é a MAN? A MAN é uma rede metropolitana, pessoal, metrópole. Quando a gente fala de metrópole, você lembra de cidade, Então, é uma rede que vai interligar várias redes LANs dentro de uma cidade, beleza? Então, quando eu tenho, por exemplo, ó, você que vai ser um policial civil ou que vai trabalhar no INS, no Banco do Brasil, sabe que na cidade de Manaus, nós temos aqui várias unidades do Banco do Brasil espalhadas na cidade de Manaus. Assim como
delegacias da Polícia Civil, nós também temos várias espalhadas na cidade de Manaus. Então, cada delegacia, assim como cada banco, ele tem internamente, dentro dessa instituição, ele tem uma rede LAN, uma local, ok? Mas quando você pega essa LAN, que é local, dentro da delegacia, ou dentro do Banco do Brasil, e interliga com outra unidade, com outro banco, por exemplo, outra unidade do Banco do Brasil, outra unidade da delegacia, aí você está criando uma MAN. Uma MAN. Por quê? Porque essas unidades do Banco do Brasil, ou da delegacia, elas estão no mesmo perímetro urbano. Então, a gente diz que essa rede ela é criada dentro de uma cidade, dentro de uma metrópole. Por isso o termo metropolitana, tá? Então, ela serve para interligar várias LANs dentro de uma cidade, tá? Pessoal, eu tenho que lembrar que é dentro de uma cidade, tá? Por isso, se ele disser que uma unidade da delegacia do Banco do Brasil, uma unidade da delegacia da Polícia Civil ou uma unidade do Banco do Brasil estiver em outra cidade, aí nós não temos mais uma MAN, tá? Já é outro tipo de rede, tá certo? Seria então, internet, professor? Elas são interligadas pela internet, tá? Então, quando você liga várias LANs, você está ligando essas LANs pela internet, só que você está criando uma rede MAN. Por quê? Porque várias unidades do Banco do Brasil espalhadas na cidade de Manaus, para eu poder interligá-las, eu preciso da internet. Mas quando eu interligo essas unidades, é que eu crio a chamada MAN, ok? Então, o que é a definição de uma MAN? São várias redes LANs interligadas dentro de uma região metropolitana, ok? Agora, se envolver uma cidade distinta, uma cidade diferente, aí já não é mais uma MAN, ok? Vou passar aqui, deixa eu só tirar essa telinha. Tranquilo, dona Suelen? Deu para entender? Sim. Deu. Beleza. Vamos para a próxima. A nossa WAN. Pessoal, o que é WAN? A WAN, ela é a rede de alcance mundial agora. Então, aqui não existe um limite, tá? Vou só recapitular para você. Ó. PAN, qual é o limite? Alguns metros. É uma rede formada por um usuário. A LAN, o limite dela é a empresa. O tamanho da empresa, o tamanho da organização, tá? Então, ela vai de alguns metros até alguns quilômetros, tá? Depende muito da organização. A MAN, o limite dela é a região metropolitana, tá? É região urbana, a cidade. Já o WAN, o limite dela é o mundo. Por isso ela indica rede mundial, tá? Deixa eu só confirmar aqui que chegou mais alguém aqui rapidinho. Confirmar aqui, beleza? Vamos voltar aqui a nossa apresentação. Vamos lá. Então, a WAN, ela não, basicamente, é uma rede sem limite, porque o limite dela é o mundo, tá? Então, você vai interligar várias LANs que estejam espalhadas em cidades diferentes, em estados diferentes, em países diferentes, continentes diferentes. Então, veja bem, qual é a dica aqui, pessoal? Se a banca disser que o usuário precisa interligar várias LANs que estão espalhadas em cidades diferentes, se ele falar a palavra cidades diferentes, estados diferentes, países diferentes, aí nós temos a WAN, que é a rede de alcance mundial, ou sinônimo dela, que é a internet, ok? Então, nós temos aqui como sinônimo da WAN a nossa internet, tá? Seria a rede internet. Vamos colocar aqui do ladinho a rede internet. Perfeito. Meu mouse está ruim, mas vamos ver. Já aqui a MAN, você tem como sinônimo dela quem? Essa MAN, a extranet, tá? Seria a extranet. Perfeito? E aqui a LAN, nós temos como sinônimo dela a intranet, a intra, dentro, né? Dentro da intranet. Então, pessoal, se ele falar intranet, está falando de uma rede local. Se ele falar em extranet, uma rede metropolitana. Se ele falar de internet, uma rede de alcance mundial. Beleza? Então, muito cuidado. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou tentar aqui colocar uma figurinha
Deixa eu ver aqui uma figurinha rapidão. Vamos voltar aqui para o meu apontador. Eu coloquei aqui uma figurinha melhor para a gente entender quanto ao tamanho de cada uma, né? Então, da menor, que é a PAN, né? Nós temos aqui a rede PAN, que é a de curto alcance, né? Deixa eu ocultar isso aqui. Vamos colocar aqui. Então, a PAN, a menor de todas, tá? A LAN, que é maior do que a PAN. Nós temos a MAN, que é maior que a LAN. E nós temos a WAN, que é a maior de todas. Beleza? Aí eu coloquei essa ressalva aqui só para a gente lembrar de um detalhe. Que essas redes, pessoal, elas podem ser criadas mediante o uso de cabeamento ou, hoje, através de onda de rádio sem fio, que é o que a gente chama de Wi-Fi, tá? E quando elas implementam a rede Wi-Fi, a gente tem que lembrar que cada uma vai usar um protocolo que a distingue uma da outra, tá? Então, eu gostaria que você lembrasse que quando essas redes elas forem implementadas através de uma comunicação sem fio, ou seja, você não usa cabeamento, e sim onda de radiofrequência, elas vão utilizar um protocolo chamado de IEE, né, 802. Só vai mudar aqui no finalzinho, que vai diferenciando uma rede da outra, ó, tá? Uma rede da outra, perfeito? Então, guarde isso aqui, ó. O 15 representa a PAN, o 11 representa a LAN, e o 16 a MAN, e o 20 representa a WAN, beleza? Então, se a banca pedir para você qual das alternativas abaixo possui uma rede de comunicação sem fio, né, de alcance mundial, ela pode cobrar esse termo WAN, só que como ele falou sem fio, tem que vir obrigatoriamente mais um Wzinho aqui na frente, que significa Wi-Fi, tá? Aqui também, ó, mas além deles colocarem esse termo, eles podem utilizar também o protocolo como definição. E o protocolo, pessoal, eu tenho que guardar só o último número aqui, tá? Porque é o mesmo protocolo. E é 802, ponto, aí o finalzinho vai mudando. O 20, o 16, o 11 e o 15, tá? Então, muito cuidado para você não cair nessas armadilhas, tá certo? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, o que ele disse na questão número 1? Ele disse que as redes podem, veja aqui, ó, podem ser classificadas como LAN, como MAN e como WAN. Isso aqui está verdadeiro ou está falso, pessoal? Pode ou não pode? Responde aí. Pode ou não pode? E aí, pessoal? Pode. Sim, professor, pode. Então, nós temos... Está correto, beleza? Exatamente, pessoal. Se ele dissesse que seria somente ou apenas, aí nós teríamos a questão errada, tá? Mas como a banca teve esse cuidado de dizer, ó, pode, ela poderia ter colocado apenas uma e ainda assim a questão estaria correta, beleza? Então tá verdadeiro a nossa questão número 1, ok? Vamos passar aqui. Vamos à número 2. A número 2, o que ele diz? Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Pessoal, veja bem, aqui a gente já tem que ter um cuidado. Ó. Ele disse que essa empresa tem unidades localizadas em diferentes capitais do Brasil. Diferentes capitais, pessoal, são diferentes cidades, ok? Aí ele diz, cada uma delas com uma rede local, ou seja, cada unidade dessa aqui, ó, da empresa, tem dentro dela uma rede local, ok? Só que essa empresa tem unidades, ou seja, ela tem outras filiais espalhadas por diferentes capitais do Brasil, tá? Vou tomar um golinho de água aqui. Aí, o que ele diz? Além de uma rede que integra, né, a comunicação entre essas unidades. Vamos ver aqui que alguém acabou de entrar aqui rapidinho. Só confirmar aqui a presença. Opa, tirar aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, ele disse aqui, né, que além de uma rede que integra, ó,
existe uma outra rede, né, que vai integrar a comunicação entre essas unidades. Então, essas redes locais, que estão espalhadas em diferentes capitais do Brasil, elas estão integradas, tá? Interligadas. Aí ele diz, essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação, né? Isso aí é uma definição que ele colocou da integração. Aí ele pergunta, tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Se as redes locais, é essa daqui, né? Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicações, então elas formarão uma UAN. Pessoal, ele está querendo saber se essas redes, ou seja, se essas redes locais aqui, se essas redes locais que estão integradas, que estão interligadas, tá? Só que essas redes locais estão em diferentes capitais, porém elas estão integradas. Se elas estão integradas, elas vão formar o que a gente chama de WAN, sim ou não, pessoal? Sim, professor, certo. Está correto, não é isso? Exatamente, vai formar a nossa Sim, WAN. professor, né? Com certeza. Que é, pessoal, exatamente esse desenho aqui, ó. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho várias redes LAN. Tem uma LAN aqui, tem uma outra LAN aqui, tem uma outra LAN aqui, tem uma outra LAN aqui, e essas LANs estão interligadas por uma maior. Essa maior aqui, pessoal, quem é ela? A nossa internet, não é isso? A internet aqui. Então, nós temos aqui a nossa internet, perfeito? Então, essas LANs, elas podem estar espalhadas em diferentes capitais, e mesmo assim a gente consegue interligar essas redes, criando aí uma rede WAN, né? Uma rede de alcance mundial, perfeito? Então, a questão, pessoal, vamos voltar à questão. A questão, ela está verdadeira, perfeito? Então, nós vamos marcar aqui, certo. Uma questão muito bem elaborada, muito tranquila, boa e inteligente, tranquilo? Então, lembra, quando você interligar, acho que eu baixei meu som aqui, deixa eu ampliar aqui. Quando você interligar, né, várias LANs, pessoal, que estão espalhadas em diferentes cidades, né, fazendo uma ligação pela internet, nós estamos criando uma WAN, sim, tá? Então, tá correto aí a questão número 2. A número 3. Há uma correta associação entre o problema e a sua solução, usando o tipo correto de redes de computadores. Uma empresa presta serviço online 24 horas para países localizados em diferentes continentes. Pessoal, olha o detalhezinho aqui, ó. Ele disse que a empresa presta serviço para países localizados em diferentes continentes, tá? Diferentes continentes. Deve-se utilizar uma WAN. Olha, não está em diferentes países, pessoal. Se a WAN já é usada para interligar redes locais que estão em cidades diferentes e em países diferentes, é claro que eu vou ter que usar uma WAN, né? Só que essa WAN, ele diz que ela vai além de uma MAN. A pergunta é, essa LAN aqui, ó, essa WAN aqui, ela é maior do que essa MAN aqui? Sim ou não, pessoal? A WAN é maior que a MAN. Exatamente, porque a WAN, Sim, professor. Ela é o quê? Ela é maior do que a MAN, porque ela é a rede mundial. Ela é mundial. Isso. E a MAN, ela é metropolitana. Então, ela é uma rede maior. Então, esse termo aqui, ó, quando ele diz que vai além, ou seja, essa aqui é maior do que a MAN, sim. Portanto, nós vamos marcar aqui novamente o quê? Verdadeiro ou falso, pessoal? Certo. Certo. Na verdade, não é nem verdadeiro nem falso, né? É certo. É isso aí. É certo, pessoal. Vamos marcar certo, tá? Então, muito bem. Mais uma questão aí tranquila. Boa, hein? Olha, pessoal, isso aqui foi na prova da Polícia Federal. E a gente sabe que para você ser um policial federal, tem que ter um conhecimento amplo, né? E aí, ele colocou essa questão tranquila que muitos candidatos erraram, mas você jamais vai errar, né?
Então, de novo aqui o nosso desenhozinho, pessoal. Vamos olhar o desenhozinho, ó. Vamos memorizar esse desenho. Ó. PAN é menor, né? É a rede menor de todas. Nós temos aqui a LAN logo em seguida maior que a PAN. Nós temos a MAN maior do que a LAN e nós temos a WAN maior do que a MAN, né? Então, a nossa ordem de crescente, ordem em tamanho geográfico, da mais baixa para mais alta, nós temos aí a WAN, ela é sim, ela vai além da nossa rede MAN, tá? Então, a questão, ela é verdadeira, beleza? Correto? Muito bem, vamos à próxima. A número 4, ele diz assim, considere uma rede de computadores instalada e em funcionamento, que é caracterizada pelo seu alcance local. Pessoal, olha aqui a dica, ó. O alcance da rede é local. Por se tratar de uma rede interna, outra dica aqui, ó. Essa rede, além de local, né, que já está usando como sinônimo interno, de curto alcance, né? Então, ela é local de curto alcance. De acordo com a sua extensão geográfica, essa rede é classificada como Wide Area Network, ou seja, uma WAN. Ela é uma WAN, pessoal? Não, Professor, professor. está errada. Está errada essa questão. Exatamente. Ela seria uma PAN, não é? Ela, não, ela local, pessoal, local, que ela seria qual rede? Ela seria uma LAN? Uma LAN, exatamente. É, exatamente, ela seria uma LAN. Tá? Perfeito. A PAN, pessoal, ela é pessoal, tá? Pessoal, tá? Então, a nossa resposta, ela está errada, beleza? Tranquilo? Quando você vê isso lá na prova, não se assuste mais. Vamos à próxima. É correto conceituar intranet? Professor, desculpe lhe interromper. Pode falar. Eu sempre confundo. Qual é a diferença da LAN para PAN? Da LAN para PAN. Vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, nessa figura. A PAN, o que classifica uma PAN? A PAN é os equipamentos estarem bem próximos, questão de metro. E vai indicar que esses equipamentos são de um único usuário. Por exemplo, você tem o teu notebook, você tem o teu celular, você tem o teu tablet. Se você ligar o Bluetooth desses equipamentos e interligar eles, você está criando uma rede PAN. Agora, imagine a sua casa. A sua casa tem você, sua esposa, seus filhos. Se cada um tiver um equipamento e você interligar essas pessoas, aí você está criando uma LAN, mesmo sendo dentro da sua residência, porque envolveu outros usuários. Então, nós estamos criando ali uma LAN agora. A LAN, ela sempre vai envolver vários usuários da organização. E uma PAN, ela vai envolver um único usuário. E os equipamentos que estão ao redor dele. Tranquilo? Beleza, professor. Obrigado. Vamos lá. Então, nós paramos em qual, pessoal? Vamos para a quinta. Vamos para a quinta, né? Quinta questão aqui. Vamos lá. É correto conceituar intranet. Então, ele quer o conceito de intranet, tá? Deixa eu pegar aqui minha canetinha novamente. Conceito de intranet, né? Aqui, intranet. Como uma rede de informações interna de uma organização, que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Pessoal, nessa questão, você marcaria certo ou errado? E aí? Certo. Marcaria certo. Certo. Porque, lembra, o que é o que é uma intranet? A intranet, pessoal, é a rede interna da empresa, ou seja, é a LAN. Só que é a LAN privada, porque existem redes LANs que elas são públicas, tá? Mas existem redes LANs que elas são privadas. Quando você tem uma rede LAN privada, significa que não é qualquer pessoa que acessa. As pessoas que vão acessar essa rede são pessoas devidamente autorizadas pela instituição, pela organização, perfeito? Então, nós temos ali uma LAN intranet, que é uma rede local, privada, protegida. Então, LAN, nem todas são protegidas, nem todas são privadas. Mas quando eu tenho uma LAN que ela é privada, que ela é restrita, limitada, aí eu tenho uma intranet. Então, intranet, pessoal, é uma LAN restrita, é uma LAN privada, é uma rede local com segurança, perfeito?
permitir aqui a entrada de mais uma candidata. Muito bem. Então, ela é interna, ok, tá corretinho aqui, ela é interna, né? Ela vai comparar o objetivo dela, pessoal, é compartilhar, sim, os dados e as informações entre os colaboradores da empresa, tá? E usuários devidamente autorizados. Por que usuário? Que a minha intranet, pessoal, eu posso estender ela para um cliente, eu posso estender ela para um amigo meu, por exemplo, desde que esse meu amigo, eu autorize ele a acessar a minha intranet, ok? Então, tome muito cuidado com isso. A intranet, ela está liberada para quem tem permissão, que são os colaboradores e usuários devidamente autorizados. Portanto, a questão está correta, ok? Aqui um exemplo, né, da nossa intranet, coloquei aqui um exemplozinho. Então, ela está verdadeira. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Vamos supor que um colaborador da empresa, ele tem permissão para... a empresa deu permissão a ele para que ele trabalhe em home office, que é a moda agora, né? A gente trabalhar a partir de casa. Esse colaborador está em casa, pessoal, trabalhando na rede da empresa. A empresa permitiu que ele acesse a rede interna dela a partir da casa desse usuário. Eu pergunto para vocês, ele ainda assim estará numa intranet ou ele estará numa rede extranet? E agora? Extranet, numa MAN. Ele está numa MAN, que é uma extranet? Seria isso? Exatamente. Eu acho porque se a pessoa mora, tipo assim, no outro estado, ela tá numa empresa, ela tem aí ela tá na casa dela no outro estado. Uhum. Aí, já que as redes MAN, elas interligam para as cidades, então, eu acho que, sei lá, acho que seria. Seria uma MAN? Só dentro da cidade, né? Uhum. Vamos supor que esse colaborador, vamos facilitar a questão, vamos supor que esse colaborador estivesse na mesma cidade da empresa. E aí, pessoal, seria uma extranet ou uma intranet? O que vocês Intranet. acham? Uma intranet? Pessoal, olha só, cuidado com essa pergunta, tá? Se o colaborador estiver em um link dedicado, ele ainda assim, estando em casa, estará numa intranet. Se ele não estiver usando o link dedicado, ele estará numa extranet. Então, para uma questão de prova, a gente tem que observar esse detalhe. Se esse colaborador está se comunicando com a rede da intranet da empresa por meio de um link dedicado, pessoal, é um link exclusivo para aquela pessoa, tá? Então, não tem ninguém mais naquele canal de comunicação além daquele usuário. Então, isso é um link dedicado, perfeito? Ele pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele ainda assim estará numa intranet, mesmo estando em casa. Porém, se ele... Pode falar. Mas seria uma mistura de PAN com LAN, é isso? Não, ele teria apenas uma LAN. Ele só estaria numa rede local. Mesmo ele estando em sua casa, por meio de um link dedicado, se comunicando com a rede intranet da empresa, ele ainda assim estará numa LAN, que é a intranet, tá? Ah, sim, beleza. Obrigada. Mas nesse caso, ele vai ter que usar os recursos da internet. Porém, pessoal, de forma lógica, ele ainda assim está numa intranet. Agora, cuidado, se a comunicação desse usuário, ela não é exclusiva, tá? Ou seja, não é por link dedicado, aí ele está numa extranet, ok? Extranet é quando você pega a tua intranet e estende ela para um colaborador que esteja em casa acessar a tua intranet. Porém, não é por link dedicado. Seria um link qualquer, tá? Então, ele vai usar o recurso da própria internet dele e aí vai acessar os recursos da empresa com a permissão que ele tem. Porém, não é com link dedicado. Se for com link dedicado, ele estará numa intranet, sim, tá? Então, tome cuidado com isso aí. Beleza, pessoal? Então, vamos... Encontrei isso na internet sobre usar o recurso... Espera aí que a Siri resolveu acordar agora aqui no meu telefone. Muito bem, pessoal. Tranquilo aí, então? Delson. Pode falar. Uma coisa, esse link dedicado aí que você você está falando, poderia ser a VPN? Sim, pode ser uma VPN. Pode ser uma VPN, que a gente vai já falar dela daqui a pouco, tá? E aí, mais uma coisinha. E no caso, o funcionário em outro estado, continua no mesmo...
Tem o mesmo entendimento a questão. Tem o mesmo entendimento. Tá certo. Tranquilo? Vamos então para a próxima, pessoal. Olha essa próxima questão. Eu achei ela bem interessante. Ela é gigante, né? Tem um texto enorme. Parece a minha testa, né? Um textão. Um textão aqui. Vamos lá. Pessoal, o que ele diz aqui? Ó? Considere a situação hipotética. Um usuário recebe o sinal de internet no seu computador desktop, através de um modem de banda larga, que também é roteador wireless, ligado diretamente ao computador por um cabo Ethernet, um cabo de rede, né? Apesar de todos os equipamentos serem atuais e terem sido instalados recentemente, em determinado momento a internet para de funcionar e aparece um símbolo de falha no ícone da rede, da barra de tarefa, lá no íconezinho da rede, né? Aí ele faz a pergunta. Um conjunto de possíveis problemas relacionado a essa situação e ações para resolvê-los é elencado abaixo. Então, pessoal, o cara estava utilizando uma rede, né? E ele percebeu que de uma hora para outra a internet parou. A internet parou de funcionar. Aí ele vai checar o que ocorreu, né? Aí ele citou que alguns problemas podem ter ocorrido, tá? Para que a internet tenha parado de funcionar. O primeiro problema, ele cita aqui, ó. O primeiro problema é esse aqui, tá? Então, o que ele diz? O cabo Ethernet de par trançado pode ter se desconectado ou ficado frouxo, tá? Em decorrência do usuário movimentar o gabinete, né? Movimentar o gabinete. Ou o modem. Às vezes ele vai limpar a casa dele, né? Ou às vezes ele vai passar um pano, espanar alguma coisa, fazer alguma coisa na sua residência e acaba movimentando o gabinete e o modem, né? Isso pode ocorrer de falha na internet? Pode. Isso pode ocorrer, tá, pessoal? É recomendável que o usuário verifique a conexão do cabo. Então, aqui, pode ter ocorrido esse problema? Pode. Ele movimentou o gabinete, movimentou o modem, o cabo, devido ao tanto tempo de uso, ele pode sim desencaixar, ficar um pouquinho frouxo e assim não ter o contato direto com a pinagem e acabar deixando o teu computador sem conexão, sem comunicação, tá? Aí ele fala, é recomendável que o usuário verifique a conexão do cabo. Sim, você tem que verificar se realmente isso aí não está ocorrendo. Só desencaixa e encaixa novamente. Tanto no modem quanto no gabinete. Ok, esse número 1 está certo, pessoal. Isso pode sim ocorrer, tá? Então, o item 1, ele é verdadeiro. Aqui está a figurinha, ó, mostrando a figurinha para você. Quando fica desencaixado o cabo, ele aparece um xizinho, né, aqui no canto, bem mais ou menos aqui no cantinho, vai aparecer esse monitorzinho aqui, ó, tá? Dizendo que houve falha aí. Ou na conexão Wi-Fi, né? Aparece esse xizinho aqui na rede Wi-Fi, tá? Então isso pode ocorrer sim, tá? O cabo de qual ele fala é esse cabo aqui, ó. Na ponta dele tem esse plug, que nós chamamos esse plug de RJ45, tá? 45, é o padrão, RJ45. Veja que tem dois cabinhos, ó. Um para você plugar na extremidade do computador e o outro para você plugar no roteador. Às vezes pode ocorrer sim, pessoal, deles ficarem frouxos. E aí você vai lá, despluga e pluga novamente e a rede volta a funcionar. Tranquilo? Então, o item 1 é verdadeiro. Tá? Mais uma vez aqui o cabinho, tá? Com o seu plug aqui na ponta. Aqui, tá? Aqui o outro plugzinho. Esse plug, nessa imagem aqui, deixa eu tirar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês aqui, ó. Apagar isso aqui. Nessa imagem aqui, pessoal, eu consigo ver uma alça desse cabo bem aqui, ó. Essa alça é uma presilha. Ela que prende esse conector no roteador ou no gabinete, tá? Então, às vezes, a gente limpando a casa, né, acaba desconectando realmente isso aí e a internet não funciona, tá? Então, o técnico, uma das coisas que ele vai verificar é se isso aí está plugado corretamente. Vamos para o item 2. Então, item 1 verdadeiro, vamos o 2. O modem pode não estar funcionando bem em decorrência, por exemplo, de sobrecarga no tráfego de informações. Isso aqui também ocorre muito, pessoal. Às vezes, né, quando a gente chama a família
para o final de semana em casa, antigamente eles perguntavam, né? Ou agora, na verdade, antigamente não, agora, né? Quando eles chegam na residência da gente, familiar, qual é a primeira coisa que eles pedem? A rede Wi-Fi, né? A senha da rede Wi-Fi. Aí todo mundo começa a usar a mesma rede, começa a se comunicar pela rede. Isso pode, sim, gerar uma sobrecarga no modem e acabar derrubando a conexão, tá? Aí ele fala que é recomendável que o usuário, se isso ocorrer, né? Se houver uma sobrecarga, o que você deve fazer? Aí ele fala aqui, ó, é recomendável que o usuário desligue o modem e ligue-o novamente. Sim, é o que a gente faz, né? Quando acontece esse tipo de situação, eu vou lá, desligo o modem e ligo novamente, tá? Ele vai limpar o cache, né? Limpar toda a sobrecarga que existe dentro dele, o tráfego, e aí ele volta a iniciar no padrão novamente. Isso pode voltar à comunicação normal. Aí ele fala, após alguns segundos, para que ele seja reiniciado e o seu funcionamento normal seja restaurado. Exatamente isso. Então, esse número 2, pessoal, também está correto, tá? Pode ocorrer no modem, sim, essa sobrecarga, e uma das soluções para você resolver esse problema é desligar o modem, esperar alguns segundos e aí ligar ele novamente, tá? Muito bem. Terceiro, o adaptador de rede pode estar desativado. O drive, pessoal, o adaptador de rede é o drive de comunicação, tá? Ele pode estar, sim, né, desativado. O drive pode estar desatualizado, também, isso pode ocorrer. Ou a placa de rede pode estar danificada, também pode ser outro fator. Se de repente houve uma sobrecarga de energia na sua máquina, na sua casa, né, isso pode queimar a placa de rede. Se queimar a placa de rede, você, para resolver o problema da comunicação com a internet, tem que ter uma nova placa de rede. Então, até aí tudo bem. É recomendável que o usuário atualize o drive. Sim, atualize o drive da placa de rede, né, do adaptador de rede. Ative-o caso esteja desativado ou providencie a troca da placa de rede. Se a placa de rede estiver queimada, né, ou danificada por alguma razão, claro que a gente tem que trocar para poder voltar à comunicação, caso esteja danificado, né? Então, o item 3 eu considero também ele verdadeiro, pessoal. Tá correto, sim, tá? Então, pode ocorrer isso, sim. O driver da placa de rede pode estar desativado, pode estar desatualizado, e você atualizando ele vai voltar a funcionar normalmente a tua rede de internet. Se a placa de rede estiver danificada por alguma razão, trocando ela também vai resolver o problema da rede, tá? Então, são possíveis problemas que um técnico, ao ser chamado para resolver um problema de comunicação de rede, iria checar na máquina de um cliente, ok? Ou na casa de um cliente. Vamos ao item 4. O cabo Ethernet coaxial pode ter sido rompido devido ao seu núcleo de alumínio ser bastante, vamos grifar aqui, núcleo de alumínio ser bastante sensível, principalmente nas proximidades dos conectores RJ35, usados para fazer a ligação ao modem e ao gabinete do computador. Pessoal, aqui a gente encontra um problema, né? Eu acho que até você já deve ter observado aí o problema desse cara aqui. Mas não é RJ45? Exato, é isso que nós vamos ver agora, dona Suelen. Primeiro, pessoal, o cabo Ethernet, ele não é o padrão que a gente usa, não é o coaxial, tá? Não é o coaxial. Nós usamos o par trançado. Veja que lá no item 1, ele falou do par trançado. Então, é o par trançado, não é o coaxial. Vou já mostrar esses cabos para você. Outro detalhe, o núcleo, pessoal, desse cabo aqui, ó, coaxial, o núcleo dele, tá? Ele não é de alumínio, tá? Ele não é de alumínio. O núcleo desse cabo é de cobre. É de cobre. Esse cabo coaxial é aquele que a gente utiliza na antena da TV, para que a TV tenha uma boa imagem, tá? Ele já foi muito usado em redes de computadores, tá? Mas hoje se encontra muito esse cabo na comunicação de TV por assinatura, tá? Então não é. E outra, o cabo Ethernet não usa o RJ45, perdão, 35. Ele utiliza o RJ45. Então, se a gente olhar aqui na imagem, deixa eu ver se eu coloquei aqui uma imagem.
Eu coloquei. Tá aqui os equipamentos. Olha, esse aqui é o cabo do item 4 que ele está falando, ó, que é o coaxial. O núcleo dele, que é esse fiozinho aqui, né, no centro, ele é de cobre, não é de alumínio, tá? E o pá trançado, ele vem assim, ó, com vários pares, tá? Para que você conecte ele no conector RJ45 e não 35, beleza, pessoal? Então, o item 4, ele está falso, tranquilo? Ele é falso. Voltando aqui na questão, portanto, nós só temos aí quantos verdadeiros, pessoal? 1, 2 e 3, alternativa letra A. 1, 2 e 3, exatamente. Então, nós temos como resposta a letra A. Exatamente aqui a letra A, essa resposta correta. Tranquilo? Então, veja que era uma questão grande, assim, com muito texto, mas ela não é tão difícil, tá? Vamos ao número 7. Acessar a rede da empresa onde trabalho é uma atividade comum atualmente, né? O problema existe nessa atividade, o problema existente nessa atividade está na pouca segurança, exato, né? Referente à comunicação segura, utilizando a internet. Assinale a alternativa correta. Então, hoje em dia já virou quase assim até por conta da pandemia, a gente trabalhar a partir de casa, que é o chamado home office, né? Mas o cuidado que a gente tem que ter é, sim, com a segurança, tá? Então, o que ele fala aqui, ó? Ele está falando do home office, que é o trabalho a partir de casa, tá? E aí a gente tem que lembrar, se a pessoa tiver no link dedicado, ele continua numa intranet mesmo estando na sua casa. Se ele não tiver no link dedicado, ele pode estar utilizando aí uma extranet, tá? Mas não é o caso aqui dessa questão, tá certo? Aqui ele está falando em relação à segurança. Então, vamos lá. A letra A diz assim, uma rede privada virtual, aqui, pessoal, rede privada virtual, VPN, é capaz de estabelecer uma comunicação segura, garantindo a privacidade das informações, pois só pode ser utilizada pelos funcionários de uma empresa ou grupo de pessoas autorizados, tá? Autorizados. Então, veja bem, o que seria aqui uma VPN? Olha, pessoal, aqui eu trouxe um desenhozinho para a gente enxergar o que seria uma rede do tipo VPN, tá? VPN é uma rede, sim, virtual privada, exatamente o significado dessa sigla aqui, ó, VPN. O N é net, o P é de privado e o V é de virtual, rede privada virtual. O objetivo de uma VPN é criar esse túnel aqui, tá? Por onde as informações vão transitar entre o colaborador que está na sua casa e a intranet da empresa. A intranet da empresa. Por quê, pessoal? Ele vai criar esse túnel para que as informações passem pela internet sem ser vistas, sem ser percebidas, sem ser interceptadas, tá ok? Então, eu estou criando aqui uma VPN para evitar que pessoas sem autorização acessem minhas informações. Então, esse colaborador vai acessar de forma segura as informações da rede intranet, daqui da intranet, sem se preocupar em ter seus dados interceptados ou roubados. Então, o propósito de uma VPN é, sim, criar esse túnel. Então, as informações que passarão por dentro desse túnel, além de passarem de forma protegida, elas ainda passam codificadas por meio da técnica que a gente chama de criptografia, tá? A criptografia aqui. Então, ela utiliza a arte da codificação. Tudo que vai passar do colaborador para a rede de internet, ele está utilizando aqui um canal seguro, um canal protegido, tá ok? Se a gente voltar aqui na questão, vamos voltar aqui na questão, o que ele diz? Ó, uma VPN é capaz de estabelecer uma comunicação segura? Sim, é capaz de estabelecer uma comunicação segura, né? Garantindo o quê? Garantindo a privacidade das informações, pois só pode ser utilizada pelos funcionários de uma empresa ou grupo, né, de pessoas autorizadas. Então, a questão aí, pessoal, ela está correta. A letra A está verdadeira. Beleza?
Então, muito cuidado, a nossa resposta é a letra A, mas eu vou voltar aqui nas outras para a gente dar uma olhadinha, tá? A letra B, uma rede WAN, como a internet, é segura. Pessoal, a internet não é uma rede segura, tá? Nós podemos atribuir uma certa segurança nos dados trafegados pela internet, mas a internet ela não é uma rede segura, ok? Então aqui já tem problema. A letra C, para haver segurança na comunicação, utilizando a internet, é necessário estabelecer a comunicação através do TCP. Pessoal, toda a comunicação da internet usa o protocolo TCP/IP, tá? TCP/IP é um conjunto de protocolos. Dentro dele existem vários protocolos que são de segurança, mas o TCP/IP ele não é um protocolo de segurança. Existem outros dentro dele. O TCP/IP é um conjunto de protocolos, tá? Então não cabe a letra C. A letra D, para haver uma comunicação segura através da internet, basta utilizarmos senhas de segurança. Não, a senha para proteger o nosso computador e não na internet, né? Então aqui está totalmente descartado. Letra E, a rede privada virtual, VPN, não é utilizada para estabelecer a comunicação segura. É o contrário, né, pessoal? Ela é utilizada para estabelecer uma comunicação segura, sim. Então, não cabe nenhuma dessas opções, só resta marcarmos aí mesmo, já marcamos, né, a letra A. Tranquilo? Então, cuidado com a VPN. Toda vez, pessoal, que eles falarem, ó, rede que utiliza segurança, tá? Rede que permite criar um tunelamento, rede com dados criptografados, é a VPN. Então, o que é a VPN? É uma rede que você cria dentro da internet para trafegar dados entre um colaborador e uma empresa de forma segura. Tranquilo? Ficou até repetido a letra C aqui, tá, pessoal? Foi na hora de copiar. Mas vamos lá. Então, a número 7, letra A, vamos à número 8. Na primeira vez que se realiza uma cópia de segurança, seja de um servidor ou de um computador pessoal, o tipo de backup mais indicado é, pessoal, tanto a questão número 7 quanto a número 8 fala de segurança, tá? É um assunto muito cobrado em prova. Então, vamos ficar atento aí, tá? Aqui ele está falando sobre backup, tá? Essa palavra já está portuguesada, as bancas já usam assim mesmo, tá? Não está errado, não. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, né? Na primeira vez, primeiro vamos entender o que é um backup. Backup é fácil da gente entender, por quê? Porque isso aqui é uma cópia de segurança. É uma cópia que eu vou fazer das informações que eu considero importantes e guardar essa cópia num HD externo, num pendrive. Se caso acontecer uma pane no meu computador, onde estão minhas informações, eu posso repor isso de volta, tá? Então, o backup é uma cópia que eu faço dos dados que estão na máquina, num HD externo, num pendrive, para posteriormente, se danificado for o meu computador, eu tenha como recuperar essas informações. Isso é um backup, tá? Só que aqui ele quer saber qual é o backup que você faz pela primeira vez, tá? O primeiro backup a ser feito, tranquilo? Então, ele colocou aqui, ó, diferencial, incremental, periódico, diário e completo. E aí, pessoal, alguém arrisca um palpite aí? Me ajuda? Professor, às vezes eu penso, não, assim, eu penso que é o diário, porque eu lembro do meu WhatsApp que fica atualizando às 2 horas da manhã. Todo dia, né? E aí, pessoal, é o backup diário? Alguém se habilita além da dona Suelen? Podem falar, pessoal. Qual seria a resposta aí, certo? Letra E. Letra E? Também a letra... backup completo, né, professor? Backup completo? É o Gleison, marcou backup completo. Eu também ia de E. Ia de E, seu Hugo? Uhum. Exatamente. E, porque na primeira vez, né? Primeira vez, dona Suela. E aí? Completo. Mudou agora? Então seria completo? Exatamente, pessoal. O backup completo, ele é chamado também de backup normal, tá? Ele é conhecido como backup primeiro. A primeira vez que a gente vai fazer um backup,
a gente faz sempre o backup completo, que é o backup normal, tá? Eu trouxe aqui uma imagenzinha só para mostrar para vocês. Então, esse aqui é o primeiro backup que você deve fazer, né? O backup normal, tá? Completo. Depois você pode fazer os incrementais, pode fazer o backup diferencial. Mas toda vez que eu vou fazer o primeiro, eu tenho que começar pelo backup completo, tá? Ele pode ser chamado, pessoal, por vários nomes. Completo, normal, backup total, backup cheio, tá? A banca pode usar vários nomes. Mas se ela disser que é o primeiro backup a ser feito, não esqueça, é sempre o backup normal, tá ok? Então, muito cuidado aí. Portanto, nossa resposta é sim, a letra E, tá? Backup diferencial e incremental, eles podem ser feitos sempre após um backup completo. Então, você pode fazer um diferencial e pode fazer um incremental após o completo, tá? O backup diário é aquele que a gente realiza todos os dias, né? Todos os dias. Então, é o mais indicado após o backup completo, porque a gente nunca sabe quando é que a pane vai ocorrer. A pane pode ocorrer hoje, pode ocorrer amanhã, então o ideal é que você realize, sim, todo dia um backup das suas informações. Tranquilo? Então, cuidado, isso é bom de prova. Vamos à próxima. Julgue os itens a seguir acerca de segurança da informação. Vamos lá. São exemplos de ameaças às contas sem senhas ou configurações erradas em serviços DNS, FTP e SMTP. Olha, ele quer saber se são exemplos, né, de ameaça às contas sem senhas, tá? Nas configurações erradas de serviço DNS, FTP e SMTP. Na verdade, pessoal, isso aqui não é exemplo de uma ameaça. Isso está voltado mais para uma vulnerabilidade, ok? O que é vulnerabilidade? Inclusive, essa palavra está bem aqui, ó. Essa palavrinha está bem aqui, tá? O que é a vulnerabilidade, pessoal? A vulnerabilidade é uma falha na segurança. Se você fizer configurações erradas, né, você está deixando falhas de segurança, tá? E falhas de segurança a gente chama de vulnerabilidade. Você está deixando uma fragilidade, uma fraqueza que um atacante, um hacker, por exemplo, pode se aproveitar dessa fragilidade para adentrar no teu computador para tirar proveito da tua máquina, ok? Muito bem. O item 2. Não repúdio indica que o remetente de uma mensagem não deve ser capaz de negar que enviou a mensagem. Para a gente entender bem o que é esse não repúdio, eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se eu coloquei a imagem, acho que eu coloquei aqui, a imagenzinha dos princípios, tá, da segurança da informação. Pessoal, guarde essa dicasinha aqui, ó, a CIDA não, tá? Guarde essas siglas aqui, ó. A CIDA não. A CIDA não corresponde aos 5 princípios básicos, que é a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e o não repúdio. Vamos lembrar de cada um deles pela palavra-chave. Olha só, confidencialidade, eu vou lembrar da palavra segredo, sigilo. É algo sigiloso, é algo que não é qualquer pessoa que vai acessar, tá? Então, confidencialidade está diretamente ligado ao segredo das informações. Ou seja, uma informação só poderá ser acessada se ela tiver autorização, se a pessoa for autorizada a acessar aquela informação. Caso um usuário não tenha autorização, ele não vai conseguir acessar determinado grupo de informação. Então, confidencialidade está relacionado ao segredo da informação, manter sigilo na informação, tá? Já a integridade, ela está relacionada à não alteração, ou seja, uma informação, ela só vai poder ser modificada mediante a permissão do criador, do seu dono. Então, aqui, eu vou lembrar da ideia de não modificação. Ela só será modificada se for por uma pessoa autorizada, tá? Integridade é a garantia que a gente tem que a informação ela não será modificada sem a permissão do dono.
tá? Então, cuidado. Disponibilidade é a garantia de que apenas pessoas que possuírem o login e a senha terão disponível aquele sistema. Por exemplo, eu abri uma conta no banco. Então, se eu abrir uma conta no banco, eu tenho a senha. Portanto, o sistema do banco vai estar disponível a mim, porque tenho em posse a senha, tá? Então, é a garantia de que um serviço estará disponível mediante também a uma permissão. E qual é a permissão? A senha, tá? Então, disponibilidade é a garantia de que o sistema computacional estará disponível para quem e quando precisar, tá? Mas essa pessoa tem que ser uma pessoa autorizada. A autenticidade, pessoal, é a garantia da comprovação. Comprovar que alguém é autêntico, comprovar que alguém é verdadeiro. Como é que você comprova que você é quem diz ser para o sistema computacional? Mediante o uso da tua senha. Quando você chega no computador e coloca teu nome de usuário e a tua senha, você está dizendo para o computador, ó, computador, sou eu que estou logando aqui, Delcio Assunção. Sou eu, Delcio Assunção, que estou logando. Eu estou me identificando para o computador, tá? Quando eu coloco a minha biometria, né, eu também estou me identificando para o computador. Então, a autenticidade, nós vamos lembrar da palavra autêntico, né, da palavra biometria, eu vou lembrar da palavra senha, porque através da senha que eu me autentico ao computador. É com a minha biometria que eu consigo adentrar no sistema computacional, tá? Então, a autenticidade é uma forma de você provar para o sistema que você é quem diz ser, ok? E não repúdio, pessoal, não repudiar significa não poder negar, tá? Você não pode negar algo para alguém ou para outra entidade. Por exemplo, se eu enviar um e-mail a você, você tem que saber que o e-mail foi eu que enviei. E eu tenho que saber que você recebeu esse e-mail, tá? Então, o não repúdio, ele não permite que duas entidades consigam negar algo uma para a outra, tá? Eu costumo até lembrar, colocar um exemplo aqui no repúdio, para você não esquecer na prova, lembra do casamento. Quando você casa com uma pessoa, você pode estar negando as coisas para ela? Pode ou não pode, pessoal? Responde aí. Pode sim, professor. Pode não. Sim, pode sim. Você não pode. Isso quebra casa, não dá, não funciona direito o negócio. Você não pode negar algo para sua esposa, né? Nem a sua esposa nega algo para o seu esposo. Então aqui um tem que ser verdadeiro com o outro. Lembra disso, tá? Não repudiar é não poder negar. Lá voltando agora na questão, volta aqui na questão. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Peraí, pessoal, que a minha apresentação, só um minutinho que ela deu um panezinho aqui, eu apertei sem querer aqui e ela acabou fechando. Só um minutinho que eu vou já liberar para vocês novamente. Vamos lá. Aqui. Então, nós estamos... Vamos lá. É na questão número 9, pessoal? Foi 9 que a gente parou? Era 8. Isso. Na 8, né? 8. É que eu apertei aqui no ESC sem querer e ele acabou. Professor. Questão 9, professor. Questão 9. Beleza, então vamos lá. Vamos dar 9. É a 9 mesmo. Muito bem. Então, voltando aqui na questão, pessoal, ele fala do não repúdio, né? Não repúdio. Então, vamos ver aqui o não repúdio. Não repúdio indica que o remetente de uma mensagem não deve ser capaz de negar que enviou. Exato, isso está correto. O não repúdio, ele representa isso, que você não vai poder negar, né? Então, tá certo aqui o número 2. Número 3, vulnerabilidade. É a fragilidade de um ativo. Ativo, pessoal, é considerado a informação, tá? A informação da empresa. Pessoas também são ativos, tá? É a fragilidade de um ativo ou de um grupo de ativos, um grupo de informações, né? Que pode ser explorada. Isso é o conceito de vulnerabilidade? Sim, né? Vulnerabilidade é a fragilidade, é deixar frágil as tuas informações, para que outras pessoas possam ter acesso, né? Então, tá correto aí, tá? Deixa eu só liberar aqui, eu acho que alguém aqui saiu.
Voltou, muito bem. Então, pessoal, certo, número 3, número 4. Pessoas não são considerados ativos de segurança da informação? Acabei de falar que são, né, pessoal? Então, aí tá o quê? Qual é a nossa resposta, pessoal? Dessa questão? Letra? Eu marquei C. Marcou C. Sei. Exatamente. Só o 2, pessoal, e o 3 estão certos, né? Porque o 4, ele disse que pessoas não são consideradas ativos. E eu falei no 3 que são, né? Então, realmente, pessoas são consideradas ativos, sim, tá? Para as organizações. Beleza? O número 1 a gente viu que estava errado, porque ele estava falando de vulnerabilidade, tá? O número 1. Então, a questão aqui, se a gente voltar nela aqui, ó, o número 1, ele diz que são exemplos de ameaça. Não configurar bem as contas de DNS, FTP e SMTP, isso não é uma ameaça, isso é uma fragilidade, isso é uma vulnerabilidade, beleza? Então, realmente, só o 2 e o 3, verdadeiro, letra C de casa. Vamos a 10. Para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos é a necessidade de verificar a legitimidade. Pessoal, um dos princípios, lembra do SIDA, não? Lembra do SIDA, não, pessoal? Lembra, né? Ó, um dos princípios, né, críticos para se verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de um acesso a algum serviço, esse princípio refere-se a quem? Então, para eu verificar a legitimidade, pessoal, para ver se alguém é quem diz ser, o que eu uso? Eu uso confidencialidade, autenticidade, integridade, conformidade ou disponibilidade? E agora, pessoal? Autenticidade, professor. Autenticidade. Exatamente. Para eu verificar legitimidade, eu uso a autenticidade. Acertaram essa? Sim. Beleza. Então, vamos à próxima. Número 11. O procedimento utilizado para atribuir integridade e confidencialidade à informação, de modo que mensagens e arquivos trocados entre dois ou mais destinatários sejam descaracterizados. Ó, pessoal, está aqui a palavra-chave, ó. Descaracterizar uma informação, tá? Descaracterizar. Responde aí. Letra A, mestre. Letra A, criptografia. Criptografia. Exatamente. O que é a criptografia? É a arte, é a ciência de se escrever por meio de enigmas, por meio de códigos, tá? Então, é a letra A. Acertaram essa também? Sim. Beleza. Cadê a dona Suela? Não ouvi mais a voz da dona Suela. Eu tô aqui, relaxa. Pessoal, uma perguntinha aqui para vocês. Vocês já sabem a resposta, a letra A, né? Beleza, ele já deu a dica aqui, né? Tranquilo. Mas eu pergunto, o que é engenharia social? Alguém? Por favor. O que é engenharia social, pessoal? A segurança da informação também trata de engenharia social, quando, às vezes, pessoas tentam fazer amizade ou conhecer alguém de uma empresa que ele tem um foco com o objetivo de querer ter algum tipo de informação, né? Então, isso envolve um pouco a engenharia social. Beleza, seu Carlos, você acertou, é isso mesmo, pessoal. Vou só melhorar o que o Carlos acabou de falar. Engenharia social cai bastante nas provas, pessoal, tome cuidado, tá? A engenharia social é uma maneira que as pessoas maldosas encontram, ou às vezes até não maldosa, tá? Mas vamos falar para o mundo computacional. O hacker, né? É uma maneira dele cativar a amizade de uma pessoa, pegar a sua confiança e, no momento oportuno, ele dá a facada certeira, que é fazer aquela pessoa facultar-lhe uma informação sigilosa, ou seja, falar algo que não deveria, tá? Sobre a empresa. E assim o hacker disseminar o seu ataque de fora dessa organização. Então, a engenharia social é uma técnica de convencimento. É o que os vendedores fazem, né? Muito bem. As pessoas que trabalham com vendas, né? Tentam convencer o cliente a comprar o seu produto. Isso é engenharia social. Quando você está interessado em conquistar uma pessoa, também a gente faz a engenharia social, né? É convencer aquela pessoa que você é uma pessoa legal e tal.
Isso tudo é engenharia social. Então, engenharia social está ligado diretamente ao convencimento. Convencer alguém a te passar uma informação que não deveria ser passada, tá? No caso das organizações, seriam informações confidenciais. Então, se o hacker quiser pegar uma informação confidencial de alguém que trabalha numa empresa, ele pode se aproximar dessa pessoa, conquistar a confiança dela e, no momento oportuno, fazer a pergunta certa, tá? Então, pessoal, isso que é engenharia social. Fica atento, isso cai bastante prova, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver também a ideia, não de antivírus, perdão, não desse daqui, desse cara aqui, ó, que ele cai bastante também na prova, tá? Tem uma questão falando dele. Então, nós acertamos aqui a letra A, tá? Nossa resposta é a criptografia. Eu trouxe até uma imagenzinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês a imagem. Tá aqui, ó. Então, aqui é um enigma, né? Um texto enigmático. Isso é a criptografia, tá, pessoal? É escrever assim, ó, por meio desses códigos, tá? Vamos voltar para cá e vamos avançar. Muito bem. Vamos à próxima. Assinale a opção que apresenta a situação que permite filtrar tentativas de acesso não autorizados, oriundos de outros ambientes e redes externas, contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação de ambientes computacionais. Pessoal, bem aqui tem uma dicasinha que você não pode, de forma alguma, esquecer. Certificado digital, mestre. Filtrar tentativas de acessos não autorizados, né? Até aqui, ó, essa frasezinha aqui, ela mata toda a nossa questão, tá? Pessoal, quem é que filtra? Firewall, professor. Exatamente, é o firewall, pessoal. Firewall. É esse cara aqui, ó. É o firewall que vai filtrar tentativas de acesso não autorizados, ok? Então, o firewall, ele é uma barreira, uma parede de proteção, a gente chama de parede de fogo, que ele filtra as informações que vêm do ambiente público, no caso da internet, para adentrar numa rede intranet. Só que ele não filtra apenas nesse sentido, mas ele também filtra no sentido oposto, da rede intranet para a rede internet. Então, se uma pessoa estiver tentando acessar um site que não é permitido pela empresa, o firewall também vai bloquear essa informação, tá ok? Então, o firewall, ele bloqueia nos dois sentidos, do privado para o público e do público para o privado, tá ok? O certificado não seria o certificado, né? Porque o certificado é uma autorização, tá? É uma autorização, não seria um filtro, tá certo? Então, quando ele falar em filtro, ferramenta que bloqueia a tentativa de intrusos, que protege o ambiente privado de um ambiente público, é o nosso firewall, tá? Esse termo aqui, pessoal, rootkit, ele é comum em prova, tome cuidado com ele. Rootkit é um vírus que ele carrega consigo uma mala de ferramentas, tá? Que tem poderes de um administrador. Essa palavra root, ela significa administrador. Então, é um vírus que, quando ele entra no nosso computador, ele vai ter os mesmos privilégios que você que está logado, tá? Ou seja, o que você faz na máquina, ele também vai poder fazer, tá certo? Então, é um vírus muito perigoso esse cara aqui, tá? Muito bem. Nossa letra D é a resposta firewall, da 12. 13. Método de criptografia que utiliza um par de chaves. Mestre, Pode falar. mestre, com licença. O senhor poderia complementar aquela lá, não que a resposta esteja correta, mas na questão do antivírus, que parece, né? Às vezes dá para confundir antivírus com firewall, né? Quem não é da área. Sim, aqui no caso, né, do antivírus. Pessoal, o antivírus, só para complementar aí para o colega, ele não funciona como firewall. Primeiro, firewall não é antivírus, tá? O antivírus, ele não filtra as tentativas de invasão, tá? O antivírus, ele bloqueia qualquer tentativa de intrusos na nossa máquina. E ele localiza o intruso que está dentro da máquina. O firewall, ele não consegue localizar os programas intrusos que estão dentro do nosso computador. O firewall é para impedir que o intruso entre na máquina. Mas uma vez que o intruso já está na máquina, aí entra o antivírus. Quem vai localizar esse programa intruso na máquina é o antivírus. Então, o firewall não é antivírus, tá?
eu preciso ter um firewall no meu sistema de comunicação? Sim. Eu preciso também ter um antivírus? Sim. Os dois, tá certo? Então, se eu colocar um pendrive, por exemplo, na minha máquina, o firewall não vai impedir que o vírus que estiver no pendrive passe para o meu computador, tá? Se o vírus adentrar no meu computador, quem é que vai remover ele da minha máquina? O antivírus, não é o firewall. O firewall, ele fica normalmente localizado num ponto estratégico da rede, que poderia ser um roteador, tá? Os roteadores mais modernos, eles já vêm com esse sistema firewall, que é para filtrar as informações que não são bem-vindas da internet para a tua rede interna. Ele já está localizado dentro do roteador. E outro detalhe, pessoal, é que o firewall, ele pode ser de duas modalidades. Ele pode ser um hardware, como pode ser um software. O antivírus, ele é só software, tá? Então, essa é a diferença, beleza? Mestre, só para complementar, não querendo lhe atrapalhar, atrasar, o Windows Defender, ele é um firewall ou um antivírus? O Windows Defender é um antivírus do Windows 10. Obrigado. Tá? Beleza? Podemos ir para 13? Vamos a 13? Vamos? Vamos lá. Então, pessoal, método de criptografia que utiliza um par de chaves, né, diferentes entre si, que se relacionam matematicamente por meio de um algoritmo, de forma que o texto cifrado por uma chave, texto cifrado por uma chave, seja decifrado apenas pela a outra do mesmo par. As duas chaves envolvidas na criptografia são denominadas chaves públicas e privada. Chave pública e privada. Este método de criptografia é conhecido como criptografia de quê, pessoal? De custódia assimétrica, simétrica, sintética ou de emulação. E agora? Letra B. Assimétrica. É a criptografia assimétrica. Exatamente essa aqui, pessoal. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei aqui a chave só para vocês terem uma ideia, tá? Nós temos a criptografia. Vou puxar aqui minha caneta novamente. Nós temos a criptografia de chave simétrica. Quando falar em simétrica, você lembra chave simples. Lembra disso aqui, ó. Simples. Uma chave só. Essa única que ela usa uma chave só. Essa chave única, ela vai ser usada para as duas ações. Para fazer a cifra aqui, que a gente chama de codificar, né? E essa mesma chave, ela vai fazer também a decifra. A decifra é a decodificação, tá? A decifra, tá certo? Então, uma única chave faz as duas coisas. Por exemplo, se eu mandasse para você um documento criptografado por chave simétrica, a mesma chave que eu usei para codificar, eu também tenho que enviar ela para você, para que você decodifique aí, tá? Então, a mesma chave faz as duas coisas, cifra e decifra, tá? Então, ambos os usuários têm que ter a mesma chave. Aí, pessoal, é onde mora o problema desse tipo de chave. Por quê? Porque você tem que enviar ela para outra pessoa. E quando você envia para outra pessoa, tem que ter cuidado para que essa chave não caia em mãos de pessoas erradas, ok? Então, lembra disso. Simétrica é uma única chave para cifrar e decifrar. Muito bem. Já a criptografia de chaves assimétrica, essa aqui, ela usa duas chaves, ó, uma pública e a outra privada. Essa daqui nunca pode ser divulgada. Então, lembra disso, ó. Algo que é privado, pessoal, não pode ser divulgado. Então, essa chave aqui, ela tem que ficar na mão daquela pessoa que vai receber o documento codificado, tá ok? Agora, a chave pública, nós podemos, sim, divulgar ela para N pessoas. Não tem problema nenhum. Então, você pode mandar uma chave pública para várias pessoas diferentes. Porque o que essa chave pública vai fazer? A chave pública, ela só vai fazer isso aqui, ó. Só cifra. Ela só codifica. Quem vai decodificar, quem vai decifrar, é a chave privada. Quem vai decifrar é a chave privada aqui, ó. Tá?
e a chave privada. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginamos que nós, eu e você, vamos trocar informações codificadas por meio de chaves assimétricas. Aí eu pergunto assim, ó, qual de nós... vamos colocar um cenário melhor aqui. Imagina que eu tenho esse usuário A e um usuário B aqui, ó. Tá? Aí o usuário A é o cara que vai receber o documento codificado. O R representa receber. E o B é quem vai enviar. Tá? O R representa enviar. Eu pergunto para você. Se nós estamos usando criptografia assimétrica, qual desses dois usuários, o A ou o B, vai gerar esse par de chaves? Pessoal, tenha sempre em mente que quem gera o par de chaves é a pessoa que vai receber. Então, se o A ele vai receber as informações codificadas de B, o A tem que gerar uma chave pública e uma chave privada. O A vai pegar essa chave pública dele aqui, ó, e vai enviar para o usuário B. Por quê? Porque é ela que cifra, pessoal. Essa chave pública é que cifra. Então, o B vai cifrar o documento com a chave pública do usuário A. Quando o B enviar o documento ao usuário A, o usuário A aqui vai receber, quem recebe decifra, quem recebe decodifica. E ele vai decodificar com a chave privada dele. Com a chave privada dele. Então, guarda isso. Ó. O usuário que recebe gera o par de chave. O usuário que vai receber as informações gera o par de chave. Qual a chave que esse usuário que gerou esse par vai ter que doar? Ele vai ter que doar a chave pública. Ele nunca doa a chave privada. Então, se o usuário A recebe, ele gera o par e ele doa a chave pública dele para o usuário B. A chave pública dele vai ser doada para o usuário B. O usuário B codifica o documento e envia esse documento ao usuário A. O usuário A vai decodificar com a chave privada dele, com a chave privada dele, tá? Do usuário A, beleza? Então, peraí, vou apagar aqui, pessoal, vou apagar aqui rapidinho, vou apagar aqui, eu quero que você entenda bem isso aqui cai bastante nas provas de polícia, tá? Tome muito cuidado. Vamos colocar outro cenário aqui agora para vocês, para ver se vocês entenderam. Olha só, eu tenho X e tenho Y. Y é quem recebe. O X envia o documento codificado por chaves assimétricas. Eu pergunto, pessoal, nesse cenário agora, quem gerou o par? Me fala aí. Quem gerou o par de chaves? Y. Y, ok. Qual é a chave que o X vai usar, pessoal? Qual é a chave que o X vai usar? Pública, chave pública. Exato, a chave pública. Mas eu lhe pergunto, essa chave pública é de X ou é do Y? Y. Exato, é do Y. E quem vai decodificar o documento? Quem vai decodificar o documento usa que chave? Privada? A privada, a chave privada. E se o X é quem envia, o Y recebe. Se o Y recebe, o Y vai decodificar. E ele vai decodificar com qual chave? Privada. Eu pergunto, essa privada que o Y está usando é dele ou é de X? Dele. Dele, exatamente. Porque quem recebe, pessoal, quem recebe aqui, ó, gerou o par. Gerou o par. E quando eu gero um par, eu gero a privada e a pública, tá? E a pública. Então, guarde isso. Chaves assimétrica vai ser sempre um par de chaves. E a pessoa que recebe, ela gera esse par, ela doa a sua chave pública para que a outra pessoa codifique o documento. E o documento deve ser decodificado com a chave privada, tá? Pessoal, jamais, olha só, jamais, tá? Um documento cifrado por uma chave pública de um par de chaves, um documento cifrado por uma chave pública de um par de chaves, jamais será decodificado por outra chave privada pertencente a outro par de chaves, tá? O que eu quero dizer? Ó, que se eu digo que a chave pública é o número 1 e a chave privada é o número 2, pessoal, e vamos supor que seja desse usuário aqui, ó, do Y, tá? Se tiver um outro par de chaves de um outro usuário, por exemplo,
usuário Z e o usuário W, se vamos supor que aqui tivesse uma chave pública 3 e uma chave privada 4. Só exemplo, tá? Se essa chave 1 aqui, ó, codificar um documento, somente essa chave 2 decodifica do mesmo par, ok? Então, jamais essa chave privada aqui, ó, desse par 3 e 4, jamais iria decifrar algo que essa chave pública cifrou, ok? Então, cuidado com isso em questão de prova, tá? O que uma chave pública cifrar de um par de chaves, somente a chave privada daquele mesmo par irá decodificar, tá? Então, se uma chave pública aqui, olha, 1 e 2 pertence ao mesmo par. Se o 1 codificar, o 4 aqui, ó, que pertence a outro par de chaves, jamais irá decodificar algo que o 1 codificou. Mesmo o 4 sendo uma chave privada, mas ele jamais decodifica algo que o 1 codificou. O 4 só consegue decodificar aquilo que o 3 codificar, ok? Então, Mestre, isso daí seria um certificado digital, mais ou menos? Isso, e nós usamos muito isso em certificados digitais, tranquilo? Então, muito cuidado, pessoal, com essa chave simétrica. Vamos voltar, então, à nossa questão lá, tá? Vamos voltar aqui, apertar aqui. Professor, boa noite, professor. Boa noite, pode falar. Uma pergunta rapidinho. Pode falar. Interromper. Esse conteúdo também vale para a turma do Banco do Brasil? Para todas as turmas. Todas as turmas? Pode assistir, exato. Beleza, professor. Tranquilo? Obrigado. Pessoal, aqui eu tenho um cenáriozinho que eu coloquei para vocês, só para representar a chave assimétrica, ó. Uma chave pública, né? Public key, que é a chave pública, enviada para vários usuários. Usuário A, usuário B, usuário C, e apenas um usuário aqui, ó, com a chave privada. Então, a sua chave pública, você pode enviar para várias pessoas. O que não pode é enviar a chave privada. Tranquilo? Então, muito cuidado aí para não errar. Vamos voltar à questão. Então, a questão, pessoal, ficou claro, né? Ele disse aqui, ó, ele deu várias dicas para você, né? Ele colocou um par de chaves, né? Chaves diferentes, né? Aqui, ó, deu várias dicas. Então, com certeza é a nossa chave assimétrica, tá? Então, nossa letra B é a resposta da questão 3. Vamos a 14. Eu coloquei só 15 questões, tá, pessoal? Porque eu sabia que a gente ia demorar um pouquinho, então, para não ficar muito longo, eu coloquei só 15 questões. Vamos lá. Julgue o item a seguir relativo à segurança da informação. Vírus é um programa autossuficiente capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópia de si mesmo de um computador para outro. Ei, quando ele colocar esse conceito aqui, ó, programa autossuficiente, capaz de se propagar automaticamente, enviando cópias de si mesmo, pessoal, ele está falando deste software aqui, ó, Worms, perfeito? O que são worms? Worms são vermes. São software, tá, que enviam cópia de si mesmo, são autossuficientes e não são considerados vírus. Não é um vírus, pessoal. Por que não é um vírus? Vamos ao conceito de um vírus. O vírus, ele precisa, é um programa, é um software, que ele precisa estar agregado a alguém. Ele precisa se juntar a alguém, tá? O vírus, ele é um programa hospedeiro. Ele se hospeda em alguém, tá? Ele não é autossuficiente, ó. Ele não é autossuficiente. Ele se agrega, ele se junta. Mas não é só isso, não. Além do vírus se juntar a um arquivo, a algo por exemplo, uma imagem, né? Então, quando ele se junta ao arquivo, ele ainda precisa de uma outra ação que é ser executado. Então, o vírus, ele precisa da execução. É por isso que o vírus, ele manda para você alguma coisa para chamar a tua atenção para que você clique. Um link, uma imagem, sei lá, um texto, né? Ele vai chamar a tua atenção em algo que é para você poder clicar e aí, a partir daquele clique, ele se executar na tua máquina. Então, lembra disso, ó, um vírus, ele tem que ter duas ações básicas, que é se anexar a alguém e ele precisa ser executado.
Mas o Worms, que é considerado um programa malicioso, um código malicioso, ele não precisa disso. Ele é autossuficiente, ele anda sozinho, ele se espalha sozinho, ele se propaga sozinho, tá? Então, ele tira cópia de si mesmo, ele só precisa de uma brecha para entrar na tua máquina. Então, ele chega na tua rede, ele encontrou a proteção do firewall, ele fica ali procurando falhas. Quando ele encontra uma falha, ele entra na rede e ele já sai espalhando, tirando cópia de si mesmo, se propagando, contaminando a tua máquina como um todo, tá? E se a tua máquina estiver ligada em rede, por onde tiver a rede, ele vai caminhando. Então, ele é autossuficiente. Ele não precisa da ajuda do usuário para nada. Já o vírus, ele precisa. Então, o vírus, ele precisa chamar a tua atenção para que você clique e execute ele, além dele vir anexado a alguma coisa. Portanto, pessoal, a nossa questão, ela está certa ou errada? Errada. Está errada, exatamente. Errado, né? Está errado aí a nossa questão, tá? Questão boa, bem tranquila. Vamos à próxima. Um assistente usa um computador onde todos os softwares e seu e-mail e seu web e-mail estão na configuração padrão. Ao receber uma mensagem de e-mail com um arquivo anexado, baixou o arquivo no seu computador, de forma que ele não foi executado nem pelo assistente, nem por qualquer mecanismo automático de execução. Nesse arquivo, se nesse arquivo contiver um vírus, o que pode ocorrer? Pessoal, olha só. O cara baixou um arquivo, né? Só que esse arquivo não foi executado. Ele só baixou o arquivo, certo? Ele disse que não foi executado, né? Nem por qualquer mecanismo de auto-execução, tá certo? Aí eu pergunto, se esse arquivo tiver um vírus, esse vírus vai contaminar a máquina do usuário, sim ou não? Sim. Vai. Eu acho que não, porque ele precisa de duas ações, né? Ele chegou, mas ele não foi executado. Exatamente, perfeito. Deixa eu só Então, ver. quando ele é executado, a resposta seria sim. Correto. Nesse caso aqui, ó, dona Suelen, ele está dizendo que o arquivo foi baixado, tá, para o computador, mas não foi executado. Lembra? Um vírus precisa necessariamente de duas ações. Ele precisa estar anexado, ele disse aqui, ó, anexado, tá? Então, o vírus, ele tem que estar anexado a um arquivo. Ele tem que estar hospedado em alguém, tá? O vírus, ele vai fazer parte daquele arquivo. Mas se você baixou o arquivo e não abriu, não executou o arquivo, o vírus continua lá. Então, o vírus, ele pode não contaminar a tua máquina. Ele pode estar dormindo dentro do teu computador. Se você não o executar, ele não vai contaminar a tua máquina, tá? Agora, a partir do momento que você abrir aquele arquivo, que você executar aquele arquivo, aí o vírus vai acordar. Depois que ele acordar, aí sim ele começa a tirar cópia dele mesmo, ele começa contaminando teus arquivos, se espalhando na rede, tá? Mas o vírus, lembra disso, ele precisa dessas duas ações. Ele precisa estar anexado a alguém e ele precisa ser executado. No caso da questão, ele disse que ao receber o e-mail com um arquivo anexo, baixou o arquivo no seu computador de forma que ele não foi executado, ou seja, o arquivo não foi executado, né? Aí ele pergunta, se esse arquivo contiver um vírus, o vírus vai continuar lá, porque o arquivo não foi executado. Então, o vírus não foi executado dentro da máquina do usuário. Na letra A, ele diz o quê? Ó? O computador do assistente foi contaminado assim que o arquivo foi gravado no disco. Foi contaminado, pessoal? Não foi. Não. Todos os servidores e computadores por onde o arquivo passou foram infectados? Não. Também não. Letra C. Letra E? Uhum. Bora ler a letra E. O computador do assistente não foi contaminado, porque o arquivo não foi executado. Perfeito. A letra E. Bora olhar a letra C. A caixa de texto do e-mail do assistente foi contaminado. Olha, não, né? Porque o e-mail, o arquivo foi baixado para a máquina do usuário e não na caixa de e-mail dele. O computador do assistente foi contaminado assim que a mensagem do e-mail foi aberta. Olha, perceba que essa daqui é maldosa, né? Ó, o computador do assistente foi contaminado assim que a mensagem de e-mail foi aberta.
o arquivo precisa ser executado e não a mensagem de e-mail. Então, só cabe, pessoal, quem? A letra E. Beleza? Então, a letra E é a nossa resposta. Tome muito cuidado, pessoal, com esse tipo de questão, tá? Elas são boas, caem bastante em prova. Beleza? Então, pessoal, assim nós chegamos ao fim da nossa resolução de hoje, tá? Eu coloquei só 15 questões para a gente comentar aí, porque eu sabia que ia demorar um pouquinho. Nós levamos exatamente 1h30, né? Mas essa é a ideia. Não é só resolver a questão, mas sim comentar. Você ir vendo os comentários, certo? E vou parar aqui, só parar aqui.